feliz de estar aqui. Eu sou muito grata aos nossos amigos, George e Cristian, a todos vocês que me dão essa oportunidade. Falar de sentimento e emoção vem assim do fundo da minha alma, pelos momentos que nós estamos atravessando atualmente. Então, mais do que ficar, vocês virem as coisas que vão ser projetadas aqui, eu vou pedir que antes da gente começar a falar, demonstrando essa satisfação de estarmos aqui juntos, que cada um de vocês pudesse levantar, olhar para dentro da sua alma, do fundo do seu coração, olhar para o companheiro do lado, conhecendo ou não o companheiro do lado, e demonstrem o melhor de vocês nessa noite de hoje. Pode ser um beijo, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, o que quer que seja, mas agradeçam essa oportunidade, porque esse momento é um momento de muita alegria, tenho certeza, não só para mim, como para todos vocês. Muito bom. Eu tenho certeza absoluta que agora a gente já está aquecido, né? Lá fora chove, faz um ventinho, mas aqui dentro tem um calor mais do que humano. Eu não gosto muito de ficar parada, sabe? Eu gosto de ficar me movimentando. Então a máquina vai ter que me acompanhar em alguns momentos. Então, para a gente começar a falar de sentimentos e emoções, eu vou começar falando da diferença entre sentimento e emoção. Será que alguma vez vocês já pararam para se perguntar qual é essa diferença? Será que a gente nunca parou para observar se essas duas palavras, elas são a mesma coisa, têm o mesmo significado? Sentimento, está escrito ali que é algo que vem de dentro, da nossa essência. É uma coisa visceral, é algo interior e muito individual. Ou seja, é aquilo que você, dentro de você, mais percebe. Já as emoções é a forma como a gente demonstra o sentir. Então, é um movimento de dentro para fora. Cada um de nós pode estar vivendo momentos, sentindo circunstâncias da vida que fazem com que eu me sinta triste, por exemplo, e demonstre através da minha emoção essa tristeza, às vezes com choro, às vezes ficando mais calado, mais fechado, às vezes pensativo, às vezes até irritado. Tem pessoas que quando estão tristes se irritam. Então a forma como eu tenho de demonstrar o que eu estou sentindo é que é a emoção. Ok? Todos comigo? Então é como colocar para fora os nossos estados internos mais profundos. Isso varia muito de pessoa para pessoa e de momento em momento. As crianças, por exemplo, elas são muito fáceis de demonstrar o que estão sentindo, né? As crianças não fingem. Já a gente, à medida que vai ficando mais velho, vai vestindo algumas capas e, na grande maioria das vezes, a gente às vezes até disfarça, que é para ninguém perceber o que a gente está sentindo. A gente deixa de ser autêntico. Por isso que a gente tem sempre que aprender todos os dias, principalmente com as crianças. Que a gente nunca perca a oportunidade de deixarmos sair a criança em nós, né? Porque a gente vai se ficando mais velho e a gente acha que é feio chorar, por exemplo. Ou naquela história lá atrás, né, que o homem não chora. Hoje em dia a gente tem que parar para pensar que não pode ser mais assim. Nesse diapositivo aqui a gente vê pensamentos, emoções e sentimentos, que as emoções básicas que existem e que animam a humanidade são apenas 4. Todas as outras são derivadas desses sentimentos. Então nós temos a tristeza, o medo, a alegria e a raiva. Todas as outras formas de sentir que vocês conhecem são derivados dali. As emoções, os sentimentos, por exemplo, de baixo teor vibracional, eles estão ligados à tristeza e ao medo e à raiva.
A alegria são todos aqueles outros sentimentos que advêm de energias de poder vibracional mais alto. E você, na medida do possível no seu dia a dia, sempre tem que parar para se perguntar e olhar para dentro o que eu estou sentindo de verdade. Você tem que ter essa consciência do sentimento para que você possa colocar para fora, de forma adequada, uma emoção equivalente ao sentimento. E não pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra, porque aí você se desalinha do seu eu interno. Aquele diapositivo que está ali mostra a evolução da nossa ancestralidade. As coisas, na verdade, não mudaram ao longo do tempo. Nós somos exatamente como está escrito ali naqueles desenhos. O sistema glandular, que todos nós temos, desde a época do homem das cavernas, é que liberam substâncias neuroquímicas na corrente sanguínea da gente, que estão ali na forma de hormônios, que colocam a gente para agir. Então, desde a época que nós éramos homens das cavernas até o momento atual, a única diferença que existe entre nós é a forma de como a gente manifesta esses nossos sentimentos. Lá naquela época, era tudo uma questão de estímulo e resposta. Você pensava, sentia e agia. Você não avaliava as situações como hoje em dia nós estamos tendo a oportunidade de avaliar. Mas o que não mudou foi o sistema glandular. Foi esse sistema glandular que libera esses hormônios que tinha no homem primitivo e que tem no mundo de hoje, no homem atual. Nada mudou. À medida que a gente for andando, vocês vão vendo que tem determinadas situações na vida da gente que a gente se comporta como um homem da caverna. A gente não se comporta como um homem que vem evoluindo ao longo dos séculos e dos milênios. Porque entre você viver uma circunstância, uma situação na sua vida, você pensar e você agir, quem ganha primeiro é o sentir. Por isso que tem determinados momentos na vida da gente que a gente é colocado, a vida coloca a gente diante de algumas situações e a gente, quando vê, tem uma ação completamente diferente daquela que a gente achava que deveria ter. Porque a gente é movido pelo instinto, pelo sentimento, e a gente não pensou. Daí, hoje a gente fala assim, para, respira, pensa antes de agir. Não haja por impulso, porque se você agir por impulso, você está deixando falar o homem primitivo, que nós não perdemos. Esse homem primitivo existe em nós. Aqui nós vemos o seguinte, lá atrás, nós éramos movidos então por instintos. Esses instintos levavam que nós tivéssemos impulsos automáticos e nós íamos para fora para caçar. Caçar para a gente poder se alimentar e preservar a nossa espécie. Então, nós trazíamos em nós toda essa história evolutiva da humanidade, em que a gente se defendia, ou a gente matava, ou a gente morria, a gente saía para caçar, a gente procriava, a gente comia, a gente escolhia se defendia ou se matava para poder continuar sobrevivendo. Hoje, nós temos a capacidade de escolher através das lembranças e dos sentimentos. Porque nós estamos dentro da escala evolutiva, cada vez ganhando, aquisitando áreas do nosso cérebro que lá atrás, naquela época, nós não tínhamos. Ou seja, passamos do impulso, das sensações para o instinto, hoje para a razão e a inteligência. Essa inteligência é que distingue nós da espécie animal. Só que nós não perdemos nada do que os nossos amigos animais ainda têm. Nós só estamos como espécie evoluindo. Entretanto, se a gente parar para pensar, nós temos muitos momentos da vida da gente, ou conhecemos pessoas, ou nós mesmos, né, que a gente acaba se comportando como animais até pré-históricos. Você tem também alguns animais que têm um comportamento e uma atitude muito melhor do que muitos seres humanos. E ainda a gente acha que os animais são irracionais. Eles não são irracionais. O que distingue a gente dos animais é apenas uma área do cérebro que vem se desenvolvendo ao longo da evolução. E eu trouxe aqui algo para vocês observarem,
e os colegas que são da área de saúde, as pessoas que já viram esse grau evolutivo, vão entender melhor o que eu estou falando. Quem nunca viu e for ver agora pela primeira vez, vai poder entender melhor isso. Em 1937, um anatomista chamado Jean Papez, ele descreveu pela primeira vez um cérebro emocional que ele chamou de cérebro visceral. Já em 1949 até 1952, o Paul MacLean, que foi um outro anatomista, ele deu o nome de sistema límbico ao cérebro visceral e falou que a sobrevivência de todas as espécies estava voltada para esse sistema emocional. Ou seja, nós somos seres emocionais que ao longo da nossa evolução estão aquisitando áreas cerebrais que nos dão então a capacidade de pensar, de analisar, de avaliar, para depois agirmos e não sermos tão tocados só pelo sistema das emoções. Aqui no cérebro cortado, imagina o cérebro cortado ao meio, esse sistema das emoções ele fica no centro. E toda a nossa área do pensar, do analisar, fica do lado de fora. Então a nossa parte cortical, racional, que nos diferencia dos animais, da maioria dos animais, é a parte de fora. A parte de dentro é o nosso sistema límbico, o nosso sistema das emoções, que tem em torno, mais ou menos, de umas 10 estruturas e que nos fazem, em alguns momentos, deixarmos que ele fale mais alto do que a razão. E esse impulso de deixar primeiro o sentimento falar sem a gente pensar, coloca, em algumas situações, a gente meio que saia justa, né? E aí depois a gente se arrepende. Puxa vida, eu não devia ter falado isso, eu devia ter pensado antes. Me perdoa, me desculpe. Mas aí já foi. Porque primeiro brotou o sentir. E depois é que veio a razão. O nosso trabalho, a partir de então, é a gente procurar, na medida do possível, alinhar sempre o pensar com o sentir. Porque se você consegue alinhar o teu pensar com o teu sentir, você consegue ter uma ação coerente junto com esse alinhamento, coração e cérebro. Hoje a gente diz assim, seria muito bom se a gente, em alguns momentos da vida da gente, pudesse sentir com a cabeça e pensar com o coração. Né? Porque você não pode nem ser 100% cérebro, cabeça, e nem ser 100% emoção. Senão as suas atitudes ficam equivocadas. O ideal é que você alinhe o seu pensar com o seu sentir, porque assim você vai ter um agir, uma atitude sempre coerente. Sempre assim. Então, isso é apenas para mostrar para vocês aquelas estruturas e essa parte importante da emoção, que a gente gostaria que vocês gravassem isso, a amígdala cerebral. Na amígdala cerebral é que estão inscritos muitos dos nossos comportamentos, de dores, de sofrimentos, aquelas memórias emocionais, a emoção que foi grafada de alguma coisa que você não foi muito feliz. Tem uma outra área ali, o hipocampo, que é a área que guarda todas as nossas lembranças. Não é tão importante a gente guardar os nomes. O importante é guardar que é o sistema límbico, é o cérebro do centro, em que estão guardados os nossos sentimentos, se a gente pode falar isso, né? Se existe uma expressão física, material, seria aí. E nós que estudamos a doutrina sabemos que tudo que a gente vive, né, está expresso em outro lugar. O cérebro é apenas uma expressão física da mente. Né? Pode passar o próximo, por favor. Estão junto comigo até agora? Sentimentos no centro. Emoções no centro, né? Emoções a gente coloca para fora. O pensar por fora, o córtex. Do córtex cerebral, a parte que mais tem evoluído é essa parte aqui da frente, o lobo frontal. Então, nós, mamíferos ditos superiores, temos o lobo frontal mais desenvolvido do que os outros mamíferos nossos irmãos. Mas eles têm um sistema límbico deles muito aflorado. Você vê, por exemplo, um cachorro, né? O cachorro, ele coloca para fora todo o amor que ele tem pelo dono, ou por quem ele elege como dono, e aquele dono, mesmo que brigue com ele, que bata, né? Se é que faz isso, né? Porque normalmente não faz, porque esse é verdadeiro amor incondicional, ele demonstra todo o afeto por esse dono. A gente tem muito que aprender com os animais. A gente não pode deixar que essa evolução, entre aspas, do ser humano, nos torne máquinas, né?
a gente tem que procurar, na medida do possível, deixar com que os nossos sentimentos e as nossas emoções sejam o mais puro possível, como se fôssemos crianças. Jamais permitir que a criança em nós morra, porque a gente perde a autenticidade. Trouxe ali os paradoxos de uma sociedade moderna. Nós hoje estamos vivendo um mundo meio caótico, um mundo com muita informação, um mundo que as pessoas estão procurando cada vez ter mais, saber mais, comprar mais, adquirir mais. E se a sociedade pudesse ser feliz com isso tudo, né? Na verdade, a gente está vendo, naquele primeiro paradoxo ali, que a indústria do lazer está cada vez maior, cada vez tem mais coisas para a gente fazer para fora, e as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos estão cheios, porque está todo mundo infeliz. E aí acha-se que para aplacar essa infelicidade, você precisa ir para a rua, para poder viver o prazer imediato. Como se o prazer imediato fosse te trazer felicidade. E não é verdade, porque nós estamos nos tornando uma sociedade doente, porque nós estamos procurando fora fugir do que a gente precisa conhecer dentro. O segundo paradoxo, por exemplo, é da aproximação da tecnologia e o distanciamento psicológico. Queria que vocês parassem para pensar um pouquinho o que isso pode ter a ver com você hoje. Ou você, ou alguém da sua família, ou um filho, criança, ou um jovem, ou um adolescente que esteja aqui. O que esse segundo paradoxo está querendo mostrar para a gente? Em termos do nosso tema hoje, a cura através das emoções. Nós estamos avançando tecnologicamente. Nós estamos munidos de tudo quanto é meio, né, tecnológico, né? Desde o smartphone, ao tablet, ao computador, enfim, que é importante, o avanço. A gente é capaz de se conectar com o mundo em fração de segundos e, no entanto, psicologicamente, estamos afastados uns dos outros. Quantos de vocês, aliás, hoje eu vi no Facebook, postei para algumas pessoas, é um vídeo que mostra um pai que foi convidado para ir ver um filho jogar futebol, por exemplo, e a criança olha para o pai, porque ele ia fazer um gol, e o pai está no celular. O garoto fez o gol e o pai não viu. E a mãe sozinha lá gritando. E nada, não adianta nada. Uma menina vem com um saco cheio de frutas e verduras, e tinha um rapaz sentado num banco de jardim, ela tropeçou no chão, jogou aquilo, caiu aquilo tudo no chão, e o rapaz não viu. Vocês já perceberam que às vezes a gente vai num restaurante, vocês já viram ainda? Gente, restaurante é fantástico isso, né? Está todo mundo sentado numa mesa, com o celular na mão. Às vezes num cúmulo de um falar com o outro que está sentado lá. Vou postar para você um negócio legal. A pessoa está do lado. Vocês nunca passaram por isso? Não, eu já passei por isso. Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos. Então ela está naquela fase que todos nós já passamos. E quem tem filho mais ou menos nessa faixa etária sabe o que eu estou falando. Eu acho que isso não acontece só na minha casa, né? Pode ser que alguém aqui faça isso. Mas eu fico assim, meu Deus, aí eu respiro fundo e falo, não, eu tenho que respirar fundo. O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, mas eu tenho que transcender isso. Então vamos respirar e vamos transcender. Ao ponto dela estar no computador no quarto dela, eu no computador no meu, o Nelson de repente vendo a televisão, né? E ela fala assim, pelo Facebook, tá? Mãe, você tá aí? Gente, eu respondo, sim. Quer me mandar alguma coisa? Não, quero que você vá pegar um copo d'água para mim na cozinha. Gente, o que é isso? Sabe? Não é possível, posso fazer. Acontece alguma coisa com vocês aqui ou vocês são seres assim que não passam por nada disso? Estou sozinha nessa história. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei onde que eles vão chegar, não. Ou a gente tem que mudar radicalmente para a gente não adoecer de vez, ou vai ter que acontecer alguma coisa com eles, entendeu? Tem não sei quantos mil amigos no Facebook. Mas é amigos de verdade, cara. Você dá um beijo, você dá um abraço, você abraçar, né? Não vai, não rola, né? O terceiro paradoxo ali, preparo acadêmico e despreparo emocional. Você sabe que hoje, na grande maioria das empresas, não é mais o currículo só que conta, não.
O seu coeficiente emocional, o seu coeficiente espiritual já está contando. E o espiritual, você sabe como é que são avaliados em muitas empresas hoje? Vocês sabem? Se você é voluntário em algum lugar, você pode ter um currículo fantástico. Você pode ser o cara, ter PhD do que for. Mas, se você não for voluntário em lugar nenhum para determinadas empresas, você está out. Trabalho numa casa X, ajuda a instituição Y, preste serviços voluntários num lugar tal. Eu posso nem ser o doutor PhD, mas para determinadas empresas eu vou ser escolhida. Vocês sabiam disso? Serviço voluntariado. Evolução da medicina versus o adoecimento psíquico. Graças a Deus a medicina está evoluindo cada vez mais. Descobertas maravilhosas e fantásticas estão sendo feitas. Medicamentos novos, exames novos, tudo novo, moderno, né? Mas as pessoas estão psicologicamente equilibradas? Vocês sabiam que o estresse e a ansiedade, que eu vou falar mais à frente, tem sido uma das grandes causas do adoecimento da humanidade? O que adianta? A medicina está tão evoluída, com tantas técnicas, tanto isso, tanto aquilo, se as pessoas não estão tendo tempo para se olharem, para se respeitarem como seres humanos, e estão fazendo mais coisas do que deveriam, porque o mundo está sério. E com isso a indústria farmacêutica vende mais e mais remédio, porque tem gente cada vez mais e mais doente. E os nossos filhos estão começando a tomar droga cada vez mais cedo, porque nós estamos nos tornando cobradores em excesso, que eles têm que ser os melhores, eles têm que acordar de manhã, ir para a escola de natação, ir para o inglês, ir para a ginástica, ir para o judô, ir para o karatê, ir para um monte de lugar, não tem tempo de brincar. E aí a criança que tem energia para dar e vender, ela precisa de ter chance, de ter oportunidade, de deixar sair aquela criança que ela é e que ela está pedindo para continuar ser. E que nós estamos querendo que ela seja um adulto rápido, porque o mundo está competitivo e porque você tem que ser o melhor. Porque se você não estudar, se você não for isso, não for aquilo, o mundo vai te engolir. E aí essa criança que tem energia à beça, ela começa a ficar doente, entre aspas, emocionalmente. Para quê? Para dizer para você: socorro, me deixa ser criança. Eu quero desenhar, eu quero correr, eu quero brincar, eu quero pular. Eu quero rir quando eu estou com vontade de rir, eu quero chorar quando eu tiver vontade de chorar. Me deixa ser quem eu quero ser. Eu não quero ficar sentado lendo 3, 4 horas, fazendo isso, fazendo aquilo, que você, a escola, né? Você que eu digo é a escola, porque a gente coloca nossos filhos cada vez mais cedo na escola, no maternal, na creche, porque a gente tem que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai conseguir colocar para o filho aquilo que ele precisa ter. E aí muitas e muitas crianças estão tendo diagnóstico cedo de quê? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gente, quantas e quantas crianças nós, na nossa época lá atrás, né, nós não conhecemos, que poderiam ser esses TDAH, mas a gente tinha tempo para a gente jogar bola, bandeirinha. Vocês fizeram isso? Bola de gude, amarelinha, pular corda. Vocês fizeram isso? Não é? As crianças hoje, se você não permitir, fica todo mundo na frente do computador, não é? Ou então saindo de uma escola e indo para outra. E aí você vai, o professor fala: essa criança não fica quieta na sala de aula, essa criança tem transtorno, leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra. Cada vez mais cedo essas crianças estão tomando remédio para poder ficarem comportadas, quietas. E logo são adolescentes doentes e são adultos idem. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não faça isso desde cedo com as nossas crianças. A gente não sabe qual vai ser o futuro delas. Não posso nem falar da gente, né? O outro paradoxo é a democratização do conhecimento versus repetidores de ideias. Esses slides são de um curso que eu fiz há uns 2 anos atrás, no Instituto Augusto Cury, lá em Ribeirão Preto.
fiz um curso com eles de gestão emocional e qualidade de vida. Esses slides foram tirados de lá e ele já na época dizia que as escolas, né, o sistema educacional, estão fazendo com que as pessoas sejam verdadeiros repetidores de ideias. Eles não expressem quem verdadeiramente são. Eles são as crianças, se a gente não tomar cuidado, estão virando robôs, porque as escolas não estão preparadas para receber as crianças que estão chegando entre nós hoje. E o sistema educacional que nós fomos educados tem que mudar, porque do jeito que está, essas crianças estão apenas repetindo ideias para entrar para uma faculdade, mas não estão sendo pensadores. É isso que ele chama de repetidor de ideia. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não continue permitindo que isso continue acontecendo com eles. A gente tem que ter voz para falar. Esse próximo. Eu não sei quantos já são avós e têm filhos que já passaram por isso. Os problemas que acontecem com as escolas hoje em dia são... Subir, mas eu vou ficar falando, tá? Pode não estar na mesma ordem ali, mas vamos ver se volta. Então, as escolas querem continuar colocando um padrão da forma como eles foram educados, como nós fomos educados. E o sistema educacional, da forma que está, precisa urgentemente de mudança. Urgentemente. Porque se não mudar, esses nossos filhos, ou esses nossos sobrinhos, ou esses nossos netos, vão ter o tal do adoecimento psíquico que vai ser muito ruim para o futuro. Voltou? A mídia foi bloqueada, gente. Estamos nas mãos da tecnologia. Não é verdade? Eu trouxe uns filmes, 3 filmes, que se a mídia deixar, eu vou passar para vocês. E se não deixar, eu vou falar assim mesmo. Isso costuma acontecer. Já aconteceu alguma vez com vocês isso aqui? Hein? Nunca aconteceu? Comigo acontece até isso, gente. É um espetáculo. Se soubesse que eu ia morrer sem... Gente, é ótimo. Não ajuda. Alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer. Já é esse? Arrependida. Então para, bota isso mesmo, por gentileza. Olha só, eu fico assustada com isso que acontece, né? Porque a nossa colega aqui falou, né, que está muito feliz de receber aqui o Nelson e a Miriam, né? É uma coisa espetacular. Então, meu marido aqui é o meu, como é que eu vou dizer? A pessoa que mexe ali com essa parte tecnológica que eu não sei nada disso, meu assistente, exatamente. E às vezes acontecem uns efeitos assim que eu desconheço, some tudo, de repente volta tudo. Passa o próximo, por gentileza. Para me testar. Agora, peraí, só para esse videozinho, eu não sei se vocês conhecem esse vídeo, mas eu achei muito interessante que é uma pessoa que fez uma pesquisa no leito de morte das pessoas para poder saber quais eram os 5 arrependimentos que as pessoas teriam na hora da morte. Porque a gente não para pensar o que a gente tem feito da vida da gente. Que vida é essa que a gente anda levando? Será que eu estou levando a vida que eu gostaria de levar? Será que eu estou sendo verdadeiramente alguém que tem um propósito de vida aqui e que está seguindo esse propósito de vida à risca? Será que eu estou sendo exatamente aquilo que esperam que eu seja? Para agradar, para ser uma pessoa boazinha? Será que se eu fosse morrer amanhã, se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã, e alguém falasse para mim assim, me fala 5 coisas que você gostaria de ter feito que até hoje você não fez, será que eu saberia? Então essa pessoa fez uma pesquisa e foi para as ruas para fazer uma entrevista com as pessoas que estavam passando na rua, o que elas gostariam de ter feito e não fizeram até hoje. Dá uma olhadinha só, mas eu quero que vocês pensem enquanto olhem, tá? 5 arrependimentos que a maioria das pessoas falam que teriam se tivessem morrer amanhã. Pensa nos seus. Eu juro que depois que eu vi isso, eu comecei a pensar nos meus e comecei a mudar. Leva lá, por favor. E eu soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim. Entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida.
dia pra minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. Falar as coisas que não tem que falar, né? Que passa e aí você fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto. As relações que a gente tem com amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que eles momentos precisam ser especiais. Tem que fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse seguido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Pro momento de hoje, se a gente não está doente e de repente tem uma vontade louca de ver essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. O que vocês acharam disso? Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, que arrependimentos você teria? Será que você já parou para olhar que a pessoa mais importante do mundo é você? Ama teu próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo é fundamental. Você fazer por você, em primeiro lugar, a gente diz que é o egoísmo do bem. Porque você não pode estar 100% para os outros se você não estiver para você e por você. Ah, mas acontece que a gente ouve que é tão diferente. Gente, cura-te a ti mesmo em primeiro lugar. Ame a você em primeiro lugar. Para que a gente lá na frente não se arrependa e nem cobre e nem culpe os outros por coisas que a gente deixou de fazer porque foi por você. Para que a gente não se vitimize, para que a gente não use aquela capa de coitadinho de mim, né? Não chegar no final da vida dessa forma. Porque vale a pena viver hoje, aqui e agora, da melhor maneira possível. O Augusto Cury diz no curso dele que nós estamos diante da geração mais frágil, ansiosa e imediatista dos últimos anos, dos últimos tempos. É tudo para ontem. Eles não querem esperar. Eles querem para agora. E ai de você se não entender por que tem que ser agora. E aí a gente acaba adoecendo porque a gente não viveu essa vida, esse momento. E a gente tem que começar a olhar para dentro e se perguntar essas questões. O que eu estou fazendo da minha vida hoje? Para que eu possa ser um modelo para eles, eu tenho que estar em paz e alinhado comigo em primeiro lugar. Passou, por favor. 70% da população sofre com males causados pelo excesso de estresse. Essa casa daqui eu estou me sentindo muito acolhida aqui. Porque eu vejo que aqui tem calor humano, sabe? Eu não sei se a gente se estressa muito lá fora e aí quando chega aqui dentro, sente um bálsamo. Vocês se sentem assim aqui? Sim. Então esse lugar é um local que vocês cultivem
amem, façam o melhor que vocês puderem fazer por vocês, porque fazendo por vocês estão fazendo pelo outro. Porque essa faixa aí de 70% da população não vai fazer parte de vocês aqui. Vocês estarão, entre aspas, segurando só pelo simples fato de já estarem aqui, juntos, vivendo essa energia maravilhosa que esse lugar aqui tem. Que a gente sente só de botar o pé ali fora, com o sorriso de cada um. Que esse sorriso seja da alma, de verdade. Não seja só uma estampa, né? Porque lá fora, a gente às vezes usa determinadas máscaras até para sobreviver, né? Mas que aqui seja de verdade, como eu senti quando eu entrei aqui. Outro. Isso aí são os dados teóricos que eu vou passar batido, mas só para vocês verem que se continuarmos vivendo o estresse que a gente está vivendo hoje em dia, isso é uma estatística, hein? Em 2030, a depressão será o mal mais prevalente do planeta. Vocês já imaginaram se continuarmos nessa corrida louca, onde o ter vale mais que o ser, onde o prazer imediato vale mais do que você sentar do lado de uma outra pessoa e ouvir aquela pessoa com o coração, não só com os ouvidos, onde você possa ouvir o outro e quando você pergunta assim, fulano, e você, como você tem passado, tudo bem? Aí a pessoa está tão mal, porque ela não teve tempo de parar para pensar na vida dela, que ela fala assim, ai, não foi falar com você, tô tão ruim, tô com uma depressão, tô com dor de cabeça, tô com diarreia, tô com um cravo encravado, não sei o quê. Aí você fala assim, não, mas vai passar. Não, não vai passar, porque olha, se você soubesse a vida que eu levo, e aquela pessoa, ela está cada vez mais enredando num adoecimento psíquico e físico, que ela muitas vezes não quer sair disso. Ela quer continuar nessa postura de vítima ou de coitadinho, se aprofundando cada vez mais no processo depressivo, porque ela descobriu que só assim ela vai ter a atenção do outro. É muito triste isso, mas é verdade. Quem é colega aqui, que vive o dia a dia desses tratamentos, desses adoecimentos psíquicos, sabe que nós estamos assim. E nós médicos, se bobearmos, não estamos muito longe disso não. Tem muito profissional da área de saúde que está depressivo, que está com doença cardiovascular, porque não está parando para se respeitar e olhar para si próprio e se amar de verdade. Vocês já ouviram falar em coerência cardíaca? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Meus colegas da área de saúde, certamente. Mas quem não é da área de saúde, já ouviu falar? Coerência cardíaca é um estudo que tem sido feito atualmente para demonstrar cientificamente quando você alinha o seu pensar com o seu sentir, você fica saudável. Existem aparelhos agora que medem isso, existem exames que você faz que medem isso, mas tem uma técnica milenar, que é fundamental que a gente aprenda, deixa a gente no processo de coerência cardíaca, alinhamento, pensar e sentir, que é a meditação. Alguém aqui pratica meditação? Dica: procurem um trabalho de meditação, seja ele que linha for, para que você possa alinhar o coração e a mente. É um vídeo pequeno. Depois, se vocês estiverem interessados, o Google está cheio, o YouTube também, mas existe uma área da cardiologia chamada... É interessante que acontece quando alguém entende. Ele incorpora um meio positivo de pensar. Eles conseguem um equilíbrio hormonal para uma coisa e sabemos que quando alguém está pensando com o coração, ou quando vem um filhote, um bebê dormindo e fazem seu nível de DHE aumenta e começa a equilibrar os seus hormônios. Mas uma coisa ainda mais importante acontece, o batimento inconstante do coração se normaliza e você entra nisso em um padrão de onda, como se pode ver no monitor cardiovascular. E esse padrão, na verdade, começa a equilibrar o corpo todo. Por isso o coração é conhecido como o grande eletromagneto que de fato treina o resto do corpo. É o processo de pensamento. Os pensamentos são importantes. Os antigos fizeram a distinção entre pensamento, sentimento e emoções. E os sentimentos, que são o centro do nosso coração, causam um efeito que muda os campos elétricos e magnéticos do nosso coração, e esses campos mudam literalmente as coisas que nosso mundo é feito em volta do corpo.
E o que a ciência está mostrando agora é que quando você pode mudar o campo do átomo, você pode mudar o átomo, e somos feitos desses átomos. Assim, quando colocamos sentimentos no coração, estamos mudando o campo que conecta as coisas de que tudo é feito e alteramos literalmente a nossa realidade física, de modo que pareça miraculoso. Assim, esses pensamentos ou estado de relaxamento profundo ou outra coisa é o que o ilumina, causando resultados como a queda de estresse em hormônios, a normalização do açúcar no sangue, a queda da pressão sanguínea e o relaxamento de todos os músculos lisos. Isso é de fato um equilíbrio do sistema nervoso parasimpático e simpático. O parasimpático é o freio e o simpático é o combustível. E a maioria das pessoas nessa cultura tem o combustível o tempo todo com freios ocasionais. E ficamos assim. Quando os dois estão equilibrados, trabalhamos com eficiência e por mais tempo, porque você tem esse lindo equilíbrio e Vocês já tinham ouvido falar nisso? Sabe quando você chega perto de uma pessoa e você nunca viu aquela pessoa, mas você se sente extremamente bem perto dela? Ela não precisa falar, basta você se aproximar que você sentiu uma onda de bem-estar, de alegria. Você naquele momento, mesmo sem conhecer aquela pessoa, você entrou em coerência cardíaca com ela. Porque os seus campos se interpenetraram e se uniram. Vocês ali naquele momento são um. Você pode nunca ter visto ela. De outra forma, tem outras pessoas que você nunca viu, nunca falou, e você chegou perto e você sentiu esquisito. Não é assim? Meu santo não foi com dela. Não é questão de santo. É uma questão de campo. Não é? A gente pode dar o nome do santo. Tá tudo certo. Né? É uma questão de campo, de energia. E isso sem a gente pensar e sentir absolutamente nada. Agora você imagina se você começar a tomar conta dos seus campos e começar a prestar atenção no conteúdo daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Você é capaz de fazer verdadeiros milagres em você em termos de átomo, como Greg Braden falou. Você é capaz de promover autocura em você, porque você está entrando no seu próprio processo de coerência cardíaca. Aí você conscientemente trabalhou o seu pensar e o seu sentir. Você entra dentro de uma casa dessa e você vai ter pessoas que vão procurar você como ajuda. E você está bem, você está em coerência com você. Você está pensando e sentindo de forma harmônica e equilibrada. Você vai pegar uma pessoa que talvez não esteja tão harmônica assim. Você precisa estar bem. Porque se você não estiver bem e chegar perto dessa pessoa que está te pedindo ajuda, ela vai sugar o seu campo para ela ficar bem e você sai mal. Porque você não tomou conta de você. E isso é, hoje, científico. Comprovado. O que a gente já sabe há muito tempo. Né? Então, nós somos 100% responsáveis por quem? Por nós. Nós não somos 100% responsáveis por ninguém. Nós somos 100% responsáveis por nós, por aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, agimos. Nós somos 100% responsáveis para com o outro, para com o próximo, para que a gente possa auxiliá-lo, estar ao lado dele, ajudá-lo quando necessário, mas responsável por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz, só ele. Você não é responsável por ele, você é responsável para com ele. Porque se você pensa, sente, fala e faz coerente, você está saudável. Se você pensa de um jeito, sente de outro, fala de outro e faz de outro, você está o quê? Doente. E você doente não pode ajudar ninguém. A cura através das emoções começa por uma autocura. Preste atenção na sua forma de pensar. Preste atenção na sua forma de sentir. Porque aí a sua ação e a sua fala vai ser coerente com essas duas áreas.
Como lidar então com as nossas emoções? Como lidar com os nossos sentimentos? Como nos tornarmos pessoas melhores? O próximo, por favor. Dia a dia. Um dia de cada vez. Todos nós temos essas habilidades que estão ali. Todos nós temos. Talvez a gente nunca tenha parado para prestar atenção na gente. Porque falaram para a gente que a gente tem que ajudar o outro. Você tem que corrigir o outro. Você tem que dar a mão para o outro. Você tem que fazer tudo para o outro. Você tem que fazer tudo, na medida do possível, do seu melhor, pelo outro. Para com o outro. Mas, em primeiro lugar, sermos responsáveis por nós. Então, ali está escrito que o autoconhecimento é fundamental. Você tem que saber de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito divino, o que eu tenho de melhor para poder distribuir para o meu próximo. Você tem que aprender a se comunicar com o mundo de uma forma adequada e coerente com os seus valores. Você tem que olhar para você e ver que valores você tem cultivado até então. Dar significado aos teus sentimentos e começar a ser esse 100% responsável por tudo aquilo que você é capaz de ser. E não ficar se culpando, se vitimizando, entrando no clube do coitadinho de mim, para que as pessoas sintam pena e façam por você aquilo que só você pode fazer. Próximo. Vocês estão junto comigo? Estou sendo muito rude, muito dura, mas... tá. Também se for, eu gostei que a gente apanha para burro a vida toda, quando a gente fica querendo ser boazinha para os outros. Porque muitas pessoas, né, eu pergunto no consultório às vezes assim, mas vem cá, fala um pouco de você. E a pessoa é uma pessoa caridosa para o outro, a pessoa não sai da casa espírita, a pessoa deixa de comer para dar comida para o outro, a pessoa não dorme para poder tomar conta do outro, a pessoa se desvela pelo filho, pelo marido, pela sogra, por todo mundo. E a pessoa está muito doente, cada vez mais doente. Aí eu pergunto, mas e você? Eu não tenho tempo para mim. Mas se você não tem tempo para você, como é que você consegue atender todo mundo assim? Você tem que estar na casa espírita, se começar a tantas horas, você entra a tantas horas, porque tem que fazer sopa, tem que atender, tem que ir, tem que acontecer. E você dorme quantas horas por dia? 2, 3. Gente, onde está o auto-amor? O que essa pessoa quer exatamente? Será que ela quer ser reconhecida? Será que ela quer ser aceita? Será que de repente ela pode achar que é o dia que eu precisava fazer por mim? Então não importa na verdade o que ela quer lá na frente. A gente tem que ver o que a gente quer agora. Para a gente ser melhor cada vez mais agora. Porque amanhã a Deus pertence. A gente não sabe o que vai ser de amanhã, né? O que será de amanhã. Então vamos mudar nosso padrão emocional. Para que a gente possa nos curarmos. A cura é sempre uma autocura. Ninguém cura ninguém, gente. Ninguém. Quem cura é Deus. Nós somos só instrumentos. E toda cura começa em nós. Sempre. Aquelas imagens que estão ali são apenas simbolismos do que a gente precisa começar a fazer para mudarmos o nosso padrão emocional. A primeira imagem que eu botei lá é para simbolizar a natureza, o belo. Você poder contemplar. Está chovendo, está ventando, está frio. Graças a Deus, quanto tempo que a gente precisa de chuva. Sentir o cheiro da terra molhada e agradecer a Deus porque você consegue sentir o cheiro da terra molhada. Ver a cor do céu, ver o sol, ver a lua, ver as estrelas. E ser grato pela natureza, né? Pelo planeta que te acolhe. E que a gente, às vezes, acorda de manhã e vai dormir de noite e se pergunta assim, vem cá, como é que estava o céu hoje? Sei lá, eu nem tive tempo de olhar para o céu. Né? Quantas pessoas estão assim? Afinar o cérebro com o coração, fazer uma faxina nos seus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos recorrentes? Ó dia, ó vida, ó tristeza, ó azar. Eu sabia que isso não ia dar certo. E vai dar mesmo. Não vai dar. Porque você já acordou de manhã. Será que vai dar dia legal hoje? Estou tão cansada, não estou afim de ver gente chata na minha frente. Sabe o que vai acontecer naquele dia que você acorda assim? Tem um monte de gente chata na tua frente. Só de... Não é? Gente, pensou alguma coisa que não está legal? Isso, pensei besteira. Vou
coração, muda o troço aí. O coração fala com a cabeça, não. Não, passou esse pensamento aqui, deixa eu fazer uma faxina. Bota uma coisa boa. Pensou ruim, bota o bom. Pensou negativo, bota o positivo. Mas também não adianta nada ficar pensando positivo e sentindo negativo. Sabe quem ganha? Quem ganha? Não, você está pensando positivo. Muito. Me falaram que eu tenho que só falar palavras positivas. Aí você vai... Que nem um robô, só repetindo palavra positiva porque tem que falar positivo e pensar positivo. Mas no fundo da alma e no coração você está sentindo negativo. O sentimento vai ganhar. O sentimento sempre ganha. Sempre. Você é aquele cara... A gente está nessa sala aqui. Deixa eu dar um exemplo prático assim para você ver quem é que ganha primeiro. Nós estamos nessa sala cheia aqui, alguns prestando atenção 100%, outros não tanto, mas estamos aqui, né? Faz de conta que está todo mundo aqui alinhado no mesmo processo. Aí alguém fala assim, estou sentindo cheiro de queimado. Aí você fala assim, não, que isso, aqui é tudo protegido, tudo legal. Aí o outro fala, e eu também estou. E o outro fala, também estou. Daqui a pouco, está todo mundo sentindo o cheiro de queimado. Porque não pensa. Porque quem vai ganhar primeiro é o sentir. E se estiver queimando mesmo, você não vai nem pensar. Você vai, ó, eu primeiro, vou embora, lá todo mundo para lá. Não é assim? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção no nosso sentimento, sempre. As religiões, sabe? Todas as religiões são importantes. Nós somos todos um. Não tem uma religião que seja melhor do que outra. Então, se o seu padrão mental, emocional e mental, está muito focado em uma coisa só, amplia quanto é lugar. Né? Dá para todo mundo. E não importa, você conhece certamente pessoas que não fazem parte de religião nenhuma e que são, talvez, muito melhores do que muitos que se dizem espíritas, religiosos, o que quer que seja. Porque essas pessoas têm o coração bom. Podem não ter estudo, podem não frequentar nenhum lugar, mas são pessoas que têm a alma boa. E essas pessoas são muito mais felizes do que muita gente que está dentro de casa espírita. Inspirar a paz e respirar saúde. A gente também nunca para pensar que o primeiro movimento que a gente faz quando nasce é uma inspiração. E a última coisa que a gente faz quando a gente morre é uma expiração. Entre uma ins e uma ex, a sua primeira ins e a sua última ex, existe vida. E a vida é sua. Olhe como você anda escrevendo a sua vida hoje, porque o seu amanhã será exatamente reflexo do que você está fazendo hoje. O seu hoje, reflexo do que você fez ontem. E o universo conspira sempre a nosso favor. Sempre. O universo sempre coloca na vida da gente as pessoas certas, os locais certos, né? As situações certas, está tudo certo. Nós é que ainda não sabemos decifrar isso de uma forma adequada. Manter, na medida do possível, a harmonia entre o coração e a emoção. Aquele último diapositivo ali para vocês de presente. Senhor, dai-me paciência com as pessoas que amo. Quem está falando isso? O cachorro, não é? O cachorro. Então, se você tem um animal de estimação, aprende com ele. Ele tem muito para te ensinar, né? Se você não tem, uma planta, cuida da planta, né? Algo que você possa trocar energia do teu melhor, sabe? Sabe o teu melhor? Olhar aquela flor ali, às vezes você está assim, não está muito feliz, olha aquela flor, meu Deus, isso não é a obra do homem. O homem cuida, né? Então, tipo assim, cuida do seu jardim para que as borboletas possam chegar. Não é assim? Bem assim, né? Passa o próximo, por favor, que eu acho que esse aí é o nosso último diapositivo. Peraí, vamos. Ah, esse meu DJ é full. Olha só, eu teria muito mais coisa para falar, mas pelo adiantar da hora, eu vou deixar um presente com vocês, que para mim foi um presente também. Para encerrar esse nosso bate-papo. Quando eu digo a cura através das emoções, é você verdadeiramente, ao sair daqui, pensar no que você anda fazendo até agora por você. Qual é o momento que você anda vivendo mais? Se você está vivendo mais feliz, para alegria, contentamento e gratidão,
ou se você anda vivendo mais infeliz, mais triste, mais reclamão, mais achando que a vida não está sendo muito boa para você. E aí quando você vê, você está envolvido nesse processo, e aí você começa a atrair para o teu campo pessoas iguais ou piores do que você. E aí, se você quer sair dessa situação, você precisa mudar primeiro, para você poder trazer para o seu jardim as borboletas que você quer. E essa música que eu vou deixar no fim aqui para vocês, que eu acredito que alguns conhecem, que chama A Paz, é uma música que é cantada pela nossa filha, que a nossa filha, ela vai fazer 20 anos, e a gente cuida de filho, né? Desde criança, imaginando um monte de coisa para filho, né? Um espetáculo assim, né? Como se a gente em algum momento achasse que a gente tem direito de controlar a vida deles, ou escrever para eles as histórias deles, né? E a nossa filha resolveu que ela gosta de cantar. E aí a voz dela realmente é uma voz bonita, sempre foi, a gente investiu bastante nela nisso, só que ela resolveu ser agora cantora de banda de rock. Rock e pop. E aí eu falei para ela, filha, nada contra rock e pop. Acho legal, gosto, rock e pop, adoro. Muito bom. Mas faz a favor para a mamãe, grava uma música que não seja de rock, para que um dia eu possa colocar essa música numa palestra, para agradecer as pessoas pela oportunidade, né? De estar feliz, né? E de, enfim, as pessoas me conheciam, uma voz linda que nem a sua. E ela resistiu muito, mas aí ela gravou essa música e a gente colocou nessa palestra aqui. Então eu vou dar para vocês, em agradecimento por esse acolhimento e essa oportunidade que vocês me deram, muito agradecida do fundo do coração, a música A Paz.